Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado pela vida de cada um desses jovens que aqui estão disponíveis, ó Deus, para adorar ao Senhor. Como falamos no início, com o nosso coração satisfeito de termos o privilégio do que é adorar ao Senhor. Ó Deus, abençoe todos que estão aqui conosco. As pessoas que estão trabalhando na parte técnica, as pessoas que estão aqui conosco cultuando. Aqui nós podemos sentir a Tua presença, ó Deus, manifesta, e isso é bom demais. Também queremos agradecer ao Senhor pelos dízimos e pelas ofertas, ó Deus, que têm sido colocadas diante de Ti, têm sido entregues ao Senhor. O que pedimos ao Senhor é que o Senhor continue dando a cada um de nós sabedoria na utilização de todos esses recursos, com o objetivo claro de alcançar vidas para o Senhor com a propagação do Teu reino, do Teu evangelho, Senhor. E fala-nos nesse momento, ó Deus, com a Tua palavra que é bendita, viva, que sempre toca os nossos corações, que eu seja boca do Senhor, ó Pai, canal do Senhor, que eu seja diminuído para que o Senhor cresça nesse momento e que a gente ouça a voz suave do Teu Santo Espírito, através, ó Deus, da Tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até aqui nós temos adorado o Senhor, glorificado o nome do Senhor, e temos dito e temos exaltado o nome de Jesus, aquele que tem toda a força, todo o poder. E o que a gente tem trabalhado aqui no dia de hoje, nessa noite, é sobre a força do jovem, a força que nós temos para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor. Então nós queremos falar aqui sobre uma força que vai além de nós mesmos. Na realidade a gente não está aqui para falar sobre a nossa força, né, sobre a nossa juventude. A gente está aqui para falar daquele que é o único que deve ser adorado, glorificado e exaltado, que é Cristo Jesus, o Rei. Quando a gente pensa e começamos a falar sobre força, sobre alguém ser forte, quando a gente pensa relacionado a essa palavra força, a gente pensa em dois aspectos. O primeiro aspecto que a gente pensa é o aspecto da capacidade que cada um de nós temos de levantar pesos. Então, quando a gente vê alguém levantando um peso que a gente imagina que nós não conseguimos levantar aquele peso, a gente diz, poxa, fulano é muito forte. Todo mês a gente faz as compras, né? E lá em casa não é diferente. E tem um dito popular que diz assim: homem não dá duas viagens quando quer carregar a bolsa. Então lá em casa eu tenho que subir 2 lances de escadas. Então eu sabe, como é que é o nome daquele negócio que bota chapéu? Sabe aquele negócio em pé que fica, bota chapéu, casaco, qual é o nome daquilo? Eu esqueci o nome daquilo. Chapeleiro, aí ó, chapeleiro. Botar chapéu, né? Só pode ser Ninguém sabia, tá todo mundo rindo, mas ninguém sabia, né? Sabe aquele negócio, aquele chapeleiro que você bota um monte de coisa ali em cima, eu pareço aquilo, que eu faço assim, ó. Aí eu falo assim, Raíssa, vai botando as bolsas, eu vou aguentar. Porque o meu objetivo é dar menos viagem possível, é levar o máximo de bolsas numa subida só. Porque a gente acha que a gente aguenta, né? Então, quando a gente olha aquilo, a gente imagina, poxa, o fulano é forte, aguenta bastante peso. Então, força, normalmente, no nosso vocabulário, na nossa realidade, está relacionada à quantidade de peso que a gente carrega. Ou então, força também está muito relacionado à resistência que uma pessoa tem. Então, quando a pessoa ela é muito forte, né? Ela é resistente a alguma coisa, se ela está aguentando dor, se ela está suportando ali momentos difíceis, se ela está suportando uma dor muito aguda, a gente diz, poxa, fulano é guerreiro, fulano é forte, essa pessoa aguenta, né? Algumas dores, Eu sou muito fraco na resistência à dor. Sinto alguma dor, não gosto de sentir dor, né? E dor faz parte da nossa vida muitas vezes, mas eu tenho a minha resistência muito baixa. A Raíssa já não, a Raíssa já é mais resistente, né? Mas isso a gente diz que muitas vezes quando alguém aguenta tem uma resistência longa de alguma coisa, a gente diz, fulano é guerreiro, fulano é muito forte. Então, para o nosso cotidiano, para a nossa vida, ser forte
está muito relacionado a essas duas coisas: ou carregar muito peso, aguentar muito peso, ou ser muito resistente, essas duas capacidades. Mas quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê algo totalmente aos nossos olhos contraditórios. Porque força na Bíblia, quando a palavra de Deus está falando sobre as nossas vidas relacionadas à força, é uma coisa totalmente antagônica daquela que a gente imagina. Veja só, tem uma passagem bíblica lá em Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, que Deus vai falar para Paulo o seguinte: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E isso deixa a gente um pouco confuso, né? Um pouco embaralhado. Como é que pode, na minha fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoar? Paulo entende isso muito bem e ele vai chegar à conclusão de que, então, quando estou fraco, é então que sou forte. Ele entende isso que Deus quer falar com ele a respeito da fraqueza dele e da força de Deus. Então, aquilo que é totalmente diferente da gente, que a gente imagina que quanto mais carregar peso, ou quanto mais resistente a gente for, mais forte a gente é, a palavra de Deus diz que quanto mais fraco você for, o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente nessa sua fraqueza. Tem um outro texto bíblico que a gente leu aqui no início do culto, que está lá em 1 João, que fala a respeito dos jovens, que diz assim: jovens, vocês são fortes. E aí, a gente pode imaginar, bem, João está falando ali sobre a força do jovem em si. Não, ele não está falando ali especificamente para jovens, para pessoas de uma determinada idade até uma outra determinada idade. Na realidade ali, João está falando muito mais a respeito da maturidade. Por isso ele está falando dos filhinhos, por isso ele está falando dos pais e por isso ele está falando dos jovens. É a respeito da maturidade. Então, quando nós lemos aqui no início o texto que diz: jovens, vocês são fortes. Se você tem 70 anos, você pode se encaixar nessa realidade do texto. Se você tem 10, 9, 8 anos, você também pode se encaixar na realidade desse texto, porque João está falando ali para as pessoas que estão caminhando nessa maturidade do seu relacionamento com Cristo. E o interessante nisso tudo é que o motivo pelo qual João diz que os jovens são fortes, a gente encontra o motivo no final do texto, porque no final do texto diz que nós jovens já temos vencido o maligno. Então, jovens, vocês são fortes, porque no final das contas, vocês já venceram o maligno. E ele diz como que a gente venceu o maligno. A gente vence o maligno porque a palavra de Deus permanece em nós. Então, se você tem a palavra de Deus permanecendo em você, se você é amigo de Deus, e amigo de Deus é aquele que faz toda a vontade de Deus, é aquele que cumpre todos os mandamentos de Deus, naquilo que Deus nos orienta, nos direciona, se você tem prazer nisso, prazer em ter uma vida e um relacionamento de intimidade com Cristo Jesus, você é o jovem desse texto aqui. E você tem vencido o maligno, porque a palavra de Deus permanece em você. Então a gente percebe que, biblicamente, fortes são aqueles que experimentam da graça de Deus no meio da sua fraqueza, e são aqueles que a palavra de Deus permanece neles. Então, fortes na Bíblia está relacionado à graça e à palavra. Se a graça de Deus tem sido derramada sobre a sua vida, se a palavra de Deus permanece no seu coração, você é forte. Você tem vencido o maligno, porque é exatamente assim que o poder de Deus vai se aperfeiçoando na sua vida. E aqui a gente vê já a grande diferença. Enquanto que no nosso cotidiano, na nossa vida, o forte, a força, está relacionado a quanto de peso eu consigo carregar, quanto de resistência eu tenho a alguma situação que se apresenta diante de mim, na palavra de Deus, a força está relacionada àquilo que Deus derrama sobre nós. Deus derrama sobre nós a sua graça e a sua palavra.
A pergunta que fica é: como então eu, você, nós que aqui estamos, podemos ser fortes aos olhos do Senhor? Como nós podemos ser fortes aos olhos do Senhor? Não só os jovens, mas a todos nós. Como nós podemos ter essa força que a palavra dele diz para nós que nós podemos ter e que nós devemos ter? Eu queria ler juntamente com você nessa noite o texto que está lá em Isaías, capítulo de número 40, e a gente vai ler do versículo 21 ao 31. Isaías, capítulo 40, do versículo 21 ao 31. Como nós podemos ser forte aos olhos do Senhor? Como a nossa juventude, a juventude da primeira igreja batista em Lins, pode ser forte aos olhos do Senhor? A palavra do Senhor diz assim, Isaías 40, a partir do versículo 21, diz assim: será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como os gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam. Quando o sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? Diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Essa é a palavra do Senhor. Como então eu posso ser um jovem? Eu posso ser alguém forte aos olhos do Senhor? Aqui eu acredito que a gente encontra muitos ensinamentos nesses trechos, nesses 10 versículos que nós lemos, que eu acredito que pode trazer grandes ensinamentos para as nossas vidas. A primeira coisa que eu devo fazer, e que aquilo que o texto bíblico traz para a gente encontra lá nos dois primeiros, no versículo 22 e no versículo 23 que nós lemos. Ele inicia com uma série de perguntas. Uma série de perguntas. É Deus ali quem está falando, questionando uma série de coisas. E aí depois ele começa a dizer quem ele é e o que ele faz. E nesses dois versículos subsequentes ao primeiro que a gente leu, no versículo 22 e 23, Deus se apresenta como Criador, sustentador e Senhor de todas as coisas. Para você ser um jovem, para você ser uma pessoa forte aos olhos de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que Deus ele é o Criador, o sustentador e o Senhor de todas as coisas. Deus ele criou, e não só criou, ele sustenta a obra da sua criação. E ele não só sustenta,
Ele é Senhor, governador de tudo aquilo que Ele criou. Essa percepção ela é totalmente antagônica, diferente daquela que se tem de um Deus que virou as costas para os seus. Deus, Ele é totalmente interessado e envolvido com a obra da sua criação. Deus não só simplesmente criou algo, virou as costas e foi embora, como muitos pensam, como os deístas pensam. Uma linha teológica que acredita que, numa alegoria, Deus deu corda no relógio e foi embora. Não, Deus não somente formou todas as coisas, mas Deus sustenta todas as coisas. Você já parou para pensar que a Terra está suspensa no universo, sustentada por nada? Nada visível, nada que a gente consiga ser palpável. Deus não só simplesmente formou a terra, Deus sustenta a terra, Deus cuida do universo. Deus não só simplesmente formou você, Deus te sustenta, Deus cuida de você. Reconheça que Deus ele é criador, sustentador e Senhor de todas as coisas. No versículo 22, Deus mostra que Ele está no controle de toda a natureza. O versículo diz o seguinte: Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como os gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. A visão aqui é de alguém que pintou um quadro e que após pintar esse quadro, ele então enrola aquele quadro que ele pintou, aquela lona que ele pintou, coloca debaixo do braço e vai para casa. Os céus, a grandeza dos céus, é como uma lona para Deus, pintada pela mão do Criador, pintada pela mão do sustentador e pintada pela mão do Senhor. Isso que é imensidão para a gente, para Ele, aos seus olhos, é pequeno. Porque Deus é muito maior do que a sua obra. Então, em primeiro lugar, reconheça porque Ele controla toda a natureza, reconheça porque Ele controla toda a história humana, toda a história da humanidade está debaixo das poderosas mãos do Senhor. No versículo 23 ele diz o seguinte: é Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Todos aqueles que se levantaram e se autoproclamaram príncipes, que se autoproclamaram deuses, todos eles são como gafanhotos perante a presença do Senhor. Todo o controle da história humana está debaixo da poderosa mão do Senhor. No último livro que nós temos na Bíblia, em Apocalipse, nós temos ali um relato interessantíssimo. É quando João vislumbra que na mão do Senhor tem um pergaminho, e esse pergaminho está totalmente selado, e ninguém é digno de desatar os selos. E João então começa a ver aquilo e chorar e prantear, porque ninguém era digno de desatar os selos. Ali naquele pergaminho estava todo desenrolada a história da humanidade. E no meio daquele choro, sofrimento de João, na sua visão, um ancião chega ao lado dele e diz: não chores, porque aquele que morreu e venceu a morte, aquele que se fez cordeiro e agora é o leão da tribo de Judá, esse é aquele que é digno de desatar os selos. E aquele que desatou os selos, que é Cristo Jesus, tem controle de toda a história da humanidade nas suas mãos. Se Ele tem o controle da história de toda a humanidade, você acha que Ele não tem o controle da sua vida? Ele tem o controle da sua vida. Ele tem o controle da sua história. Então reconheça que Ele é o Criador, que Ele é o sustentador e que Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é aquele que tem cuidado de você. Jamais se engane, jamais se engane. Ainda que aos seus olhos
as coisas pareçam estar descontroladas, elas nunca jamais saíram do controle de Deus. Então descanse. Descanse nos braços daquele que pode controlar, daquele que tem todo o controle, daquele que é Criador, Senhor e sustentador. Em segundo lugar, saiba que para Deus tudo, exatamente tudo é possível. Nos versículos 24, 25 e 26, é exatamente isso que nós podemos perceber. No versículo 25, ele faz uma pergunta, na realidade duas perguntas. Ele diz: com quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? Diz o Santo. E esse título, essa expressão que o profeta está dando a Deus, ela é maravilhosa, porque você pode imaginar alguma coisa assim. Pode até ser um pouco maluco imaginar que, bem, Deus ama e eu também amo. Bem, Deus é fiel, eu também posso ser fiel de alguma forma. Deus tem os seus atributos e alguns deles são comunicáveis a cada um de nós. Algumas coisas que Deus faz, nós podemos fazer, mas a grande diferença é que em tudo que Deus faz, Deus é santo. Deus ama e ama de maneira santa. Deus é fiel e é fiel de maneira santa. Então, quando o profeta está dizendo, diz o Santo, ele separa totalmente Deus da realidade de quem Deus é, da nossa realidade. Ele está indagando, está perguntando: a quem vocês vão me comparar? A quem eu serei igual? Diz o Santo. Deus é aquele que pode fazer todas as coisas, porque ele continua perguntando: levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. E ele então pergunta: o que existe que eu não possa fazer? O que pode vir na sua mente que ele não possa fazer? Se ele fez todas essas coisas, que coisas o impedem de fazer aquilo que é necessário fazer na sua vida? Nada. Basta uma palavra dele, basta o querer dele, basta que ele assim faça e assim acontecerá. Se ele quiser, ele vai fazer, porque ele tem todo o domínio, porque ele tem todo o controle, porque ele tem todo o poder. Não há nada que ele não possa fazer. Ele que criou as estrelas, ele que criou o universo, ele que te formou de forma milagrosa no ventre da sua mãe, ele pode fazer o que ele quiser. Então descanse e confie e saiba que para Deus tudo é possível. Tudo é possível. Essa foi a fala do anjo quando foi anunciar a Maria que ela seria abençoada pelo Espírito e ela receberia no seu ventre o Messias, o Cristo, o eleito de Deus. E ele então diz: você vai engravidar, o Espírito fará você engravidar, e não somente você, mas Isabel também, aquela que era estéril, também dará à luz. E ele conclui dizendo o seguinte: porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus, e nada é impossível para aquele que crê e sabe que nele existe todo o poder, porque ele, ao seu querer, na sua vontade, ele pode fazer todas as coisas. A nós cabe nós descansarmos nesse Senhor, nós confiarmos nesse Senhor, esperarmos, porque aquele que tem todo o controle e todo o domínio, também tem toda a ciência e todo o conhecimento, e sabe exatamente o que deve ou não acontecer nas nossas vidas. Então descanse, espere no Senhor. Em terceiro lugar, o que eu devo fazer para que eu possa ser um jovem forte aos olhos do Senhor,
para que eu possa ser uma pessoa forte aos olhos do Senhor? Em terceiro lugar, saiba que Deus é o Deus que tudo vê. Não existe nada que passe despercebido aos olhos do Senhor. Ele contempla e vê todas as coisas. No versículo 27 diz o seguinte: porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Ele está perguntando: se eu fiz todas as coisas, se eu criei todas as coisas, se eu sustento todas as coisas, se eu sou o Senhor de todas as coisas, se eu posso fazer todas as coisas e não existe nada que me impeça, eu tenho todo o poder e todo o domínio e toda a ciência, por que você diz, por que você acha que a sua vida está encoberta aos olhos do Senhor? Por que você acha que Deus não te contempla? Por que você acha que Deus não te ouve? Por que você acha que Deus não te observa? Deixa eu te dizer uma coisa. No versículo 26 que nós lemos, o texto diz que Ele conhece as estrelas pelo seu nome. Deixa eu te dizer uma outra coisa. Você sabe quantas estrelas existem? Estima-se que existam somente nas nossas galáxias, na nossa galáxia. Vocês sabem? Quantas estrelas estimam-se que existam na nossa galáxia? Eu não estou dizendo no universo todo, somente na nossa galáxia. 200 bilhões. Você sabia porque eu mandei essa informação para você. Na nossa galáxia. E olha que eu peguei o número que eu achei menor. Eu falei, eu vou chutar por baixo, né, que pode ser maior. Estima-se que somente na nossa galáxia existam 200 bilhões de estrelas. Quantas pessoas existem no mundo, mais ou menos? Hoje? 8 bilhões. 8 bilhões, né? São 8 bilhões. De estrelas, são 200 bilhões. Eu estou falando na nossa galáxia. E o texto bíblico diz, as quais Ele chama pelo nome. Você imagina isso? Que Deus sabe o nome das 200 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia, e não somente das 200 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia, Ele sabe o nome de todas as outras trilhões de estrelas que existem no universo. Esse é o Deus que conhece você pelo seu nome. Esse é o Deus que conhece você pela sua história. Assim foi com Agar, quando estava no deserto com o seu filho, sem saber no que fazer e para onde iria. Ele chama Agar, mulher, e ela já quase desistindo da vida, porque ia morrer de sede, ele disse, olha para o lado, eis aí um riacho, eis aí água, mate a sua sede. E ela deu esse nome para Deus na sua experiência. Ele é o Deus que me vê. Assim também foi naquela mulher samaritana, semelhantemente a Agar, que era vista rejeitada, aquela mulher samaritana rejeitada pelo seu povo, aquela mulher que não podia buscar água no horário onde as outras mulheres iam buscar água, quando era mais cedo, onde o sol era mais brando, ela ia buscar água ao meio-dia, quando o sol estava no seu ápice da sua quentura, e ela ia nesse horário, para que ninguém pudesse ficar caçoando dela, para que ninguém pudesse ficar molestando a ela, porque naquele horário somente ela ia ao poço, e Jesus, que iria para uma outra região, decide passar por Samaria, sem necessidade dentro do caminho, senão a necessidade de encontrar aquela mulher. Enquanto todos olhavam para aquela mulher, diminuindo quem ela era, com olhares maliciosos sobre a vida dela, Jesus olha para aquela mulher com um olhar de amor. E foi aquela mulher
que Jesus decidiu dizer: eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Cristo. Você compreende que Jesus fez isso a uma mulher dentro daquela realidade totalmente de uma sociedade patriarcal, onde as mulheres eram deixadas de lado. E não somente isso, Jesus fez isso a uma samaritana. Judeus e samaritanos não se falavam. Outra coisa a mais, Jesus fez isso a uma mulher. Homem não falava diretamente com mulher, homem falava com homem, e quem falava com aquela mulher ou com as mulheres era o seu marido. Jesus fez isso com uma mulher que dizia ter inúmeros maridos, uma mulher marginalizada daquela sociedade. Jesus fez isso e revelou a ela quem ele era. Jesus havia feito alguns milagres antes, mas a todos aqueles milagres que ele havia feito, ele pediu que ninguém contasse nada, que ninguém dissesse nada, e ninguém entendia muito bem quem Cristo era. Mas aquela mulher rejeitada, Jesus mostrou a ela que ele é o Deus que vê. Você quer ser um jovem forte? Você quer ser uma pessoa forte? Saiba que Deus é o Deus que te vê, é o Deus que contempla a sua vida, é o Deus que sabe a sua história, que te conhece pelo nome. Em quarto lugar, você quer ser um jovem forte aos olhos do Senhor? Você quer ser uma pessoa forte aos olhos do Senhor? Saiba que Deus está trabalhando na sua vida, bem como Ele trabalhou em todo o universo e em toda a sua criação. Nos versículos 28 e 29 diz o seguinte: será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É assim que Deus trabalha. As dificuldades, o deserto da nossa vida é a nossa sala de aula. Mas a metodologia que Deus usa é a metodologia da dependência que nós precisamos ter todos os dias da nossa vida ao Senhor. É assim que Deus trabalha. Deus trabalha em meio às dificuldades, em meio aos problemas e às lutas que nós enfrentamos, e nós enfrentamos mesmos. Como eu disse aqui pela manhã, uma hora o dia mal vai bater na nossa porta, uma hora as dificuldades vão aparecer, e elas aparecem, mas é no meio disso tudo que nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, e é no meio das dificuldades que nós somos moldados, porque assim como Deus moldou todo o universo, assim como Deus formou e sustentou toda a sua criação, assim também Deus está formando em ti, dentro de você, no seu homem interior, na sua mulher interior. Deus está formando em você algo maravilhoso. Deus está te formando à semelhança de Cristo Jesus, e aquele que trabalhou desde o início, continua trabalhando todos os dias na sua vida. Então saiba que Deus continua trabalhando em você, bem como Ele trabalhou no universo. E em quinto e último lugar, você quer ser um jovem forte aos olhos do Senhor? Você quer ser uma pessoa forte aos olhos do Senhor? Em quinto e último lugar, nunca se esqueça quem você é. Nunca se esqueça quem você é. Nos versículos 30 e 31 diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exausto caem. Essa é uma verdade. Por mais jovem que a gente seja, por mais disposto que nós estejamos, uma hora o cansaço bate. Para quem gosta de jogar futebol, para quem gosta de praticar esporte, quando a gente começa a jogar futebol, eu já não, porque eu já estou realmente iniciando cansado, mas outras pessoas iniciam com muita disposição. Eu já fui assim um dia, né? É verdade que o peso contribui para o cansaço inicial antes de uma partida. É verdade que após a primeira partida eu penso e acho toda vez que eu vou morrer por falta de ar, mas existem pessoas que começam muito bem animadas. Por exemplo, o Douglas, que está aqui conosco. Ele corre tanto que eu acho que ele não cansa nunca, mas chega uma hora que ele fala assim:
eu estou cansado. E é magrinho, porque essa é uma verdade. Porque não importa quanto animado nós estejamos, não importa quanto gás nós estejamos, não importa quanto seja a nossa sede e vontade de praticar esporte ou jogar bola, uma hora a gente vai cansar. Assim também é na nossa vida. Às vezes nós queremos sustentar a nossa vida com os nossos braços, pela nossa força, porque a gente acha que nós somos capazes pela nossa inteligência, capazes pela nossa criatividade, capazes porque nós nos achamos o máximo. Mas aí então, acontecem certas coisas na nossa vida, e nós percebemos e aprendemos que não estamos com essa bola toda, que não somos tão ilimitados quanto nós imaginávamos. E aí reconhecemos quem nós somos. E quando reconhecemos quem nós somos, nós percebemos que nós precisamos daquele que de fato não se cansa e nem se fatiga. Que aquele que desde do início, desde o princípio e de eternidade e eternidade, jamais dormirá, jamais dormitará, o guarda de Israel, o guarda de Sião. É aquele que não fecha os olhos, é aquele que sabe, é aquele que contempla você até quando você está nesses momentos de sobrecarregado, de cansado mesmo. Enquanto você está ali, cansado, abatido, cabisbaixo, desanimado, a gente tem um Deus que renova toda a nossa força, porque toda força pertence ao Senhor, todo ânimo pertence ao Senhor. Então nunca se esqueça de quem você é. Diante dessa realidade, vivamos aquilo que Paulo disse quando escreveu a carta aos Efésios, lá a carta a Éfeso, que diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A nossa força está no Senhor e na força do seu poder. Assim nós podemos ser jovens, pessoas, homens, mulheres, todos nós podemos ser fortes aos olhos do Senhor. Seremos fortes aos olhos do Senhor quando nós reconhecermos que Deus é Criador, sustentador e Senhor de todas as coisas, inclusive da sua vida. Quando nós entendermos que para Deus não existe impossível. Quando nós experimentarmos e vermos que Deus é o Deus que te vê, é o Deus que te contempla. Quando nós aprendermos que Deus é o Deus que sempre trabalhou e continuará trabalhando na sua vida. E enfim, por último, seremos jovens fortes aos olhos do Senhor, quando nós nunca nos esquecermos do quanto limitado nós somos e que principalmente devemos sempre esperar em Deus e descansar nele. A força não está em nós, a força está no Senhor. Por isso Paulo entendeu que é na nossa fraqueza, que é na nossa limitação, que a força de Deus se aperfeiçoa. Porque nós deixamos de lado tudo aquilo que é simplesmente a nossa inteligência. Porque nós deixamos de lado tudo aquilo que achamos que podemos conquistar pela força do nosso braço. Porque deixamos de lado. Porque aquilo que achamos que podemos conseguir com a nossa criatividade. Ou com inúmeras qualquer outras coisas. Ou com a riqueza. Nada disso. Nada disso nos dá força. Mas é a nossa fraqueza, o nosso quebrantamento, o nosso entendimento da nossa limitação e o reconhecimento de quem Deus é. É isso que te dará força. É assim que nós seremos fortes aos olhos do Senhor.